Disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus disseram entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne para comer? Então Jesus disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que recebe como alimento receberá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra precisa entrar no nosso coração, mexer com a nossa vida. Palavra dirigida a nós, hoje, lembra um grande sinal do amor de Deus. A Eucaristia, o pão consagrado, o vinho consagrado, lembra o amor de Deus por cada um de nós. Nós tivemos, ao longo desse ano, já uma celebração que a gente lembrava a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. E hoje nós voltamos ao mesmo tema, só que falando de uma manifestação externa, que é o caso da procissão que a gente faz. A celebração, ela lembra os mesmos mistérios. Uma das coisas que a gente não pode, como a leitura diz aqui, nos esquecermos de todos os favores que Deus tem dado a nós. A primeira leitura mostra justamente isso. O povo de Deus que havia se esquecido de tudo que Deus havia feito por eles. E aí o autor da primeira leitura vem recordá-los, vem refrescar a memória deles, vem ajudá-los a entender o que está acontecendo, ajudá-los a entender que Deus não os abandonou, porque eles estão sentindo-se abandonados. Eles saíram lá do Egito, onde viviam como escravos, e estavam indo rumo à terra prometida. Só que eles pensavam que isso ia ser uma coisa muito rápida. Eles pensavam que iam sair do Egito e entrar na terra prometida dali 1 semana, 10 dias. Durou 40 anos essa caminhada de saída do Egito rumo à terra prometida. Foi um caminho árduo, longo, como é árduo e longo o nosso caminho de libertação, como é duro o nosso caminho de libertação. Agora, quando começam a acontecer coisas ruins, o que a gente acaba fazendo? Nos esquecendo daquilo que Deus já fez por nós, esquecendo de tanta bênção que a gente já recebeu, esquecendo-se
de tanto amor que Deus já dedicou por nós, esquecendo-nos de que Jesus deu a sua vida por nós. Nós não podemos nos esquecer, como diz o autor da primeira leitura: não te esqueças, Israel, de nenhum de seus favores. Então a festa do Corpus Christi, né, da hóstia consagrada, do vinho consagrado, vem nos recordar toda a história de amor que Deus tem dedicado para nós, toda a história de amor que Deus manifestou através de Jesus e ao longo dessa história. Não é porque as coisas não estão indo na velocidade que a gente espera que Deus não nos ama. Não é porque as coisas não são tão gostosas como a gente gostaria que elas fossem, que elas não matam a nossa fome, não saciam a nossa fome. O povo de Deus, né, no meio do deserto, já meio desanimado, diz: olha, eu preferia ter ficado lá no Egito, vivendo como escravo, pelo menos lá a gente comia carne. Para que o Senhor nos tirou daqui para comer esse alimento sem graça, o maná? Para que o Senhor fez isso conosco? E dura que a gente muitas vezes prefere viver como escravo só porque quer sentir alguns prazeres a mais. A gente prefere abrir mão da liberdade. A gente prefere muitas vezes abrir mão da liberdade, da alegria, da felicidade, em nome de alguns segundos, em nome de alguns minutos, em nome de alguns prazeres. Nós não podemos fazer isso. Se a gente tem um objetivo na vida, se a gente tem certas coisas que a gente quer, a gente precisa abrir mão. Muitas coisas precisam ser deixadas de lado para a gente conquistar algo maior. Nossa celebração de hoje vem lembrar que Deus nos ama, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Ele está conosco e Ele não nos abandona. E talvez não seja o alimento que a gente gostaria de ter, né? Às vezes a gente quer, como eu disse aqui, mais prazer, a gente quer mais vantagem, a gente quer um atalho. Deus não é esse alimento. Deus é o alimento essencial para a nossa vida. Eu tenho certeza que aquilo que é necessário na nossa vida não faltará. Ele é esse alimento. Como diz no Evangelho que nós ouvimos: eu sou o pão da vida. Ele é o alimento que nos sacia. Só que, como a gente está dizendo, às vezes não é o alimento que a gente gostaria de ter agora, mas é o alimento que vai nos libertar, é o alimento que vai nos trazer vida. Não é uma vida só para uns minutos, é uma vida eterna, é vida em abundância. Como João vai dizer, que vai chamar a vida eterna, vida em abundância, vida que não se acaba, vida que não passa. Por isso que nós recordamos hoje: Deus que nos ama, Deus que nos alimenta, Deus que está ao nosso lado, que não nos abandona em nenhum dos seus momentos, em nenhum dos momentos da nossa vida, o Deus que se faz presente. Por isso nós somos chamados, como Jerusalém, a glorificar o Senhor, cantar louvores ao Sião. Somos chamados a louvá-lo e bendizê-lo. Que essa verdade de fé que nós proclamamos e vivenciamos hoje nos faça olhar para a nossa vida e pedir perdão pelas vezes que a gente reclamou. Quanta gente reclama, hein, gente? Quanta gente murmura, quanta gente diz que não é amado, quantas vezes a gente, só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, diz que Deus não olhou para a gente, Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu. Muitas vezes a gente não está afim de aguentar tudo que precisa aguentar. Feche os olhos um instantezinho. Faz uma breve recordação da sua vida.
Uma recordação desse ano, por exemplo. São 6 meses, quase 6 meses do ano. Quantas coisas já se passaram no nosso dia a dia, nesses dias, nesses meses. Quanta bondade de Deus já se processou na nossa vida, quanto amor Deus já manifestou. Quantas pessoas que nos ajudaram, que estenderam as mãos para nós, já fizeram parte desses dias. Claro, quantos momentos também difíceis se passaram. Talvez esse tenha sido o ano mais difícil da sua vida, mas é justamente nesses momentos difíceis que a gente começa a experimentar a Deus e ver que a gente não está sozinho se a gente resolve levar adiante e ficar firme. E a gente vai percebendo que o que a gente achava que não dava conta, a gente dá. Força que a gente pensava que não tinha, a gente recebeu de Deus. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado por ser nosso alimento, por ser comida e bebida nessa nossa caminhada tão difícil como a caminhada do povo de Deus no deserto. Uma caminhada de murmuração, mas uma caminhada de encontro com os irmãos e de encontro com a sua palavra. Obrigado, Senhor, por todos os seus favores. Não nos permita, Senhor, esquecer de nenhum dos teus favores. Não nos permita. Não nos permita a ingratidão. Não nos permita a murmuração. Não nos permita, Senhor, a falta de esperança. Dai-nos esperança. Não nos permita, Senhor, a preguiça. Não nos permita, Senhor, a maldade. Vem ser nosso alimento, para que a gente possa ser esse corpo que trabalha junto, esse corpo que manifesta o amor grandioso de Deus concretamente nesse mundo e por onde nós andamos. Vamos ficar em pé?